Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vim gravar um vídeo sobre evangelho para você, sobre a propagação do evangelho, sobre um pouco do que o evangelho é. Então eu peço que se você é cristão, se você já conhece a Deus ou não, se você nunca ouviu falar sobre quem é Jesus, ou se você tem raiva de Jesus, se você odeia Jesus, se você pratica outra religião ou não, eu peço que você escuta esse vídeo com muito amor, porque eu creio que Deus tem preparado algo para você e não depende de mim, não depende da minha fala, mas eu creio que Deus pode te mostrar alguma coisa além da minha inutilidade, tá bom? Primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, eu vou falar 3 pontos bem rapidinhos, tá bom? O que é o Evangelho? Bom, o Evangelho basicamente é as boas notícias, a tradução dele para o hebraico é boas notícias, as boas novas que muita gente fala também, né? O evangelista na época lá das guerras, na época passada, até antes da época medieval, eu creio, era aquelas pessoas que ficavam na guerra, junto com as tropas, não lutavam e ficavam esperando para ver o resultado. E a partir do momento que elas viam o resultado da guerra, se dependesse se ele ganhasse, quando ele ganhava, na verdade, ele iria correndo o mais rápido que podia, o mais na frente de toda a tropa, e chegava muito antes e falava para toda a terra, para todo o povo, que eles venceram, que a guerra foi vencida, que a batalha foi vencida, e todo o povo se entrava em festas, todo o povo se entrava em alegria. E o que isso tem a ver com o evangelho da Bíblia? O que isso tem a ver com o que a gente prega? O que isso tem a ver com o que a gente tenta viver? Bom, o evangelho basicamente é uma ótima, uma boa ou a melhor notícia de todas, é que a gente já ganhou a batalha por meio de Jesus. Jesus, ele é aquele que veio, se fez carne, saiu do seu lugar de glória, porque a gente é incapaz, a gente foi incapaz de achar ele. Então ele veio até nós para que para que ele nos achasse e que a gente pudesse seguir ele através do sacrifício perfeito que nos fez ser salvos. O segundo ponto que eu gostaria de falar é o que isso muda na sua vida. Bom, não sei se você tem um irmão que você ama muito, ou se você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga que você tem dentro do seu coração um amor muito grande. Eu creio que o que muda na sua vida é basicamente você. Imagine numa situação em que você tivesse esse irmão, esse melhor amigo, e essa pessoa tivesse um câncer terminal, e em poucas semanas, poucos dias, poucos meses ele iria morrer. E você tem a cura desse câncer, você tem a fórmula da cura desse câncer, e você pode entregar isso sem dinheiro nenhum, sem cobrança nenhuma, sem precisar ganhar nada em cima, ou sem ter que fazer com que essa pessoa perca muita coisa para aquilo. Basicamente, esse é o evangelho. Tudo isso muda na sua vida. Com Jesus, com o evangelho verdadeiro, você pode ser transformado, ser curado e ser salvo. Não dessa vida apenas, mas de uma eternidade. E é claro, o evangelho tem muita pessoa que vai ver e vai falar assim, nossa, é uma coisa bem legal, né? Porque eu não vejo a vida eterna, eu não vejo Jesus, eu não posso tocar. É basicamente isso que separa provavelmente você daquilo que Deus quer para você. Tem muitas pessoas que têm olhos das coisas que são daqui. E como que você vai ter olhos que são daqui se você não sabe discernir do que é espiritual e o que é físico? O mundo, ele é movido pelo mundo espiritual. E aí você provavelmente não tem nem fé, você provavelmente não tem nem um pouco de esperança de que isso é real, de que Jesus já veio. Então, assim, a única coisa que eu te peço é entenda que essa é a cura para a morte. Jesus não te criou para você morrer. Ele te criou para que você fique vivo. E ele fez tudo isso. O evangelho é sobre tudo isso para que você não precise morrer. Então, a outra dica que eu te dou é se aprofunde nisso, né? O que você tem que fazer com isso? Primeiramente, se aprofunde nisso, se forge nisso, se procure entender quem é Jesus. Você não pode falar de alguém, você não pode buscar alguém que você não sabe quem é, você não pode nem basicamente ir para a igreja e ficar cantando ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, sem você nem saber quem que é essa pessoa, quem que é esse Deus. Então procure ele, se forge nele. Essa mensagem que eu estou te dando é a mensagem verdadeira do Evangelho. Ele veio, ele te ama, não importa se você está com ele, se você buscar ele ou não. Isso, o que muda isso é para você, entendeu? Ele sempre vai ser Deus, ele já é autossuficiente. Então isso que muda para nós. E eu fico muito feliz, novamente, falando mais um vídeo, medido isso muito novo. É claro, eu passo por diversas dificuldades, não sou perfeito, tô longe de ser, preciso propagar o evangelho muito e muito mais. Mas assim, eu tenho visto, sabe, que Jesus é real, que ele cura, ele salva, ele toca nas feridas, sabe? E o que eu quero falar pra você é o que que você vai fazer com isso? O que que você vai fazer com isso? Depois que você souber que é o evangelho poderoso, o que que você vai fazer com isso? Bom, Deus te dá um mandamento para nós, Deus dá uma ordem direta. Não é um conselho, não é uma dica, ele dá uma ordem direta para todos. Lá em Marcos 16:15, ele fala: E lhes ordenou. Quem ordenou? Deus, Jesus. Enquanto estiver dizendo pelo mundo,
inteiro proclamai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele não fala se você for, se você não for, se você sair de casa, se você não sair, ele fala quando você for. Quando você sair da sua casa, se você estiver na sua casa, proclamai o evangelho. E essa é a verdadeira mensagem de Deus. Você não pode viver negando isso. Deus, ele já veio. As boas notícias, que a guerra já foi vencida, já tá aqui. Cara, só não fecha o olho para pro maior brilho que você pode ter na sua vida. Essa é uma dica e eu espero realmente que você tenha sido transformado pela mensagem do Evangelho. Eu falo isso com muito amor, falo isso muito feliz, porque eu estou muito longe de proclamar o Evangelho para toda criatura. Mas tenho buscado melhorar, eu tenho buscado entender um pouco mais sobre esse Deus que nos constrange com tanto amor, com tanta santidade. O que eu quero te falar é que a gente era separado de Deus. Jesus morreu e pela cruz, pelo sacrifício perfeito, a gente pode ser chamado de filho por Deus. Cara, isso é bizarro. É Deus, é Deus, é Deus. É o Deus que criou o universo. Assim, eu tenho que processar isso cada vez mais porque é incrível. Eu espero que você e sua casa possam viver uma vida onde vocês se devotam a proclamar, a propagar o verdadeiro evangelho. E que vocês possam ser transformados não por aquilo que as pessoas falam para você o que é o que não é, mas aquilo que Deus testificou no seu coração do que é o evangelho. Aquilo que ele já falou na palavra dele há muito tempo atrás, antes de você nascer. Ah, e só lembrando uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. O evangelho foi feito para ser vivido. Essa mensagem que Deus já venceu a guerra por nós e que nós temos o total acesso a ele agora, hoje, é uma coisa que deve ser vivida, não uma coisa que apenas deve ser falada. E quem deve transformar o coração daquelas pessoas em que você fala o evangelho, aquelas pessoas que vê você vivendo o evangelho é o Espírito Santo. Então nunca se sinta culpado. O Espírito Santo ele toca, porque eu nunca sairia do mundo se não fosse pelo Espírito Santo. Não foi uma pastora, não foi um pastor, não foi nem meu pai nem minha mãe. Eles podem ter me ajudado, mas quem me tirou do mundo e me colocou no caminho da eternidade, no caminho de Jesus, foi o Espírito Santo. Entregue a ele tudo e você verá a glória de Deus. Eu declaro que você será abençoado por Deus e que todos nós nos veremos lá no céu na eternidade. Em nome de Jesus, amo sua vida, Jesus te ama mais, ele te espera, e se você não buscar ele ou não buscar, ele vai te amar do mesmo jeito, só que vai perder é você. Eu espero que você não perca isso. Em nome de Jesus. Amém.